da Colégio Daci Ribeiro, tá? Nós vamos começar, nós estamos na terceira aula do nosso projeto O Conhecimento Bem Perto de Você. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que vocês vão gostar muito. Vamos lá comigo? Vem cá. Bom, antes de começar, você vai pegar caderno, lápis, caneta, para fazer as devidas anotações. Nós não vamos deixar nada no ar, entendeu? Foi lá, ó, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, com vocês, predicado, verbo nominal. Essa vai ser a nossa aula de hoje e toda vez que nós falarmos sobre, tivermos uma aula, nós vamos estabelecer uma meta. Nossa meta de hoje, identificar o predicado verbo nominal, identificar os núcleos do predicado verbo nominal, distinguir, diferenciar o que eu tenho de predicados do sujeito, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Ok? Então, nossa meta, nossa aula. Primeiro, antes de começarmos a falar no predicado verbo nominal, nós vamos falar um pouquinho sobre o predicado verbal. Predicado verbal, professora, já ouvi falar sobre isso. O predicado verbal é aquele predicado que tem como núcleo, o verbo. E esse verbo ele é significativo. Então, o núcleo é o verbo. Se você retirar o verbo, você não consegue compreender toda a oração. E ele dá significado à oração. Então, vamos aos exemplos comigo? Vamos lá. Toda vez que nós vamos analisar o predicado, a gente precisa identificar o sujeito. Então, eu tenho lá, as árvores florescem na primavera. Eu tenho aqui, sujeito, as árvores. Então, eu vou isolar direitinho aqui. Meu predicado, florescem na primavera. Então, isso aqui é o meu predicado. O que acontece com esse predicado? Esse predicado é um predicado verbal. Por quê? Porque o núcleo dele é um verbo significativo, né? É um verbo que está dando significado a toda a oração, ao sujeito e ao predicado. Vamos ver outro exemplo? Os pássaros fizeram seus ninhos no telhado da casa. Sujeito, os pássaros. Quem é o meu predicado? Fizeram seus ninhos no telhado da casa. Quem é o meu verbo? Fizeram. Vem do verbo fazer. Esse verbo é um verbo significativo, ele é o núcleo do predicado. Se eu retirar, eu não vou entender. Professora, a senhora está falando isso, eu não estou entendendo. Quer ver só? Olha só. Eu vou vir aqui, eu vou retirar. Ó. Estou retirando o predicado. O verbo. Aí eu tenho lá, os pássaros seus ninhos no telhado. Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Nem eu. Então quer dizer que o verbo ele dá significado à oração. Quando eu vou lá e tiro e coloco lá a frase toda, os pássaros fizeram seus ninhos no telhado da casa, aí eu consegui entender. Então quer dizer que o predicado verbal é aquele predicado em que o núcleo é o verbo e é um verbo significativo, é um verbo principal, essencial para a oração. Eu tenho lá, os trabalhadores rurais almoçam cedo. Quem almoça cedo? Os trabalhadores rurais. Os trabalhadores rurais, perdão. Os trabalhadores rurais. Então, aqui, ó, é o meu sujeito. Almoçam cedo. Aí eu tenho aqui o meu predicado. Sendo que almoçam é o núcleo, verbo significativo. Eu tenho lá, próxima frase, próxima oração. Comprei uma roupa nova. Quem comprou? Está aqui o nome. Não, é um sujeito oculto. Ele está na desinência do verbo. Quem fez isso? Eu. Eu comprei. Mas ele não aparece na minha oração. Quem é o meu predicado? Toda essa
oração aqui. Porque como o sujeito está oculto, o predicado acaba sendo toda a oração. E aí, o meu verbo é um verbo significativo, ok? É um verbo significativo, o verbo comprar. E ele aqui eu vou ter um predicado verbal. É só para relembrando, recapitulando, ó. Predicado verbal. Florescem na primavera. Predicado verbal. Fizeram seus ninhos no telhado da casa. Predicado verbal. Almoçam cedo. Predicado verbal. Comprei uma roupa nova. Entenderam o que é predicado verbal? Agora é com vocês. Vamos lá. Vamos ler comigo? Vamos lá, todo mundo junto? Voz alta. Os alunos prestaram homenagens aos professores no dia 15 de outubro, não vai esquecer. Quem é o predicado? Fala aí, você ouvi? Isso, os alunos. E não é os alunos, não. Quem é o predicado, gente? Prestaram homenagens aos professores no dia 15 de outubro. Quem fez isso? Os alunos. Então, isso aqui, ó, os alunos é o meu sujeito e o meu predicado prestaram homenagens aos professores no dia 15 de outubro. Então, aqui está o predicado verbal. Nós estamos percebendo, eu estou deixando bem claro para vocês, bem claro, bem assim identificado, que aqui, ó, o núcleo é o verbo. Então, no predicado verbal, o meu núcleo será o verbo. E não se fala mais nisso, ok? O núcleo é o verbo. Predicado nominal. O predicado nominal já é diferente, ó, o nome já diz. Predicado verbal, núcleo verbo. E o predicado nominal, quem é o núcleo? O nome que é o predicativo. Então, vamos ver. No predicado nominal, nós temos uma estrutura diferente. Nós vamos ter sujeito. Vamos lá ver? A criança ficou fantasiada, fascinada pelo palhaço. Perdão, gente. A criança ficou fascinada pelo palhaço. Sujeito, a criança. Ok? Aí eu tenho lá um verbo. Ficar, que é um verbo de ligação. Esse verbo aqui, ele não está com a função de dar significado à oração. A função dele aqui é ligar o sujeito ao predicativo, ao núcleo. Então, a função desse verbo de ligação é ligar a criança à fascinada. Então, a parte mais importante que eu tenho aqui é fascinada. Fascinada é predicativo do sujeito. Então, é predicativo, ok? Predicativo do sujeito, porque ele está relacionado, fascinado está relacionado ao sujeito. Vamos ver a outra frase? As atitudes de alguns homens públicos são imperdoáveis. Sujeito, as atitudes de alguns homens públicos. Olha que sujeito enorme. A gente tem que prestar atenção nisso. Nós falamos sobre o adjunto, né? Então, olha só. Quem é o meu predicado? Eu tenho lá, são imperdoáveis. Quem é o meu verbo de ligação? São, que vem do verbo ser. Quem é o núcleo do predicado? Quem é a parte mais importante que vai dar significado ao predicado? Imperdoáveis, que é o meu predicativo do sujeito. Aí eu tenho ali, a pequena cidade parecia desabitada à noite. Sujeito, eu tenho a pequena cidade. Quem é o meu predicado? Parecia desabitada à noite. Eu tenho um predicado nominal. Isso aqui é o meu verbo de ligação, tá? Verbo parecer. E desabitada é o meu predicativo do sujeito. Ele está dando uma característica do sujeito, mas ele está no predicado. E ele é o núcleo. Então, olha só, fascinada é o núcleo
Imperdoáveis é o núcleo e desabitada é o núcleo do predicado. A gente não pode esquecer isso. No predicado nominal, o núcleo é o predicativo. No predicado verbal, o núcleo é o verbo. Aí vamos para a próxima frase. O calor permaneceu intenso mesmo depois da chuva. Quem é o sujeito? O calor permaneceu intenso mesmo depois da chuva. Quem é o sujeito? O calor. Quem é o predicado? Permaneceu intenso mesmo depois da chuva. Então, nós temos aqui, olha, vamos observar. Permaneceu, permanecer é um verbo de ligação. Não é um verbo significativo. O que ele está fazendo aqui? Ele está ligando o sujeito ao predicativo intenso. Predicativo do sujeito. Então, quem é o núcleo aqui do predicado é intenso, tá? Entenderam? Legal. Vamos lá comigo para a próxima. Predicado verbo nominal. Agora, olha só, eu juntei verbal e nominal. Predicado verbo nominal. Juntei verbal mais nominal. Então, eu vou ter um núcleo verbal e eu terei um núcleo nominal, ok? O núcleo verbal e o núcleo nominal. Então, dentro do predicado, nós teremos dois núcleos. Vamos ver aqui? Os lavradores retornaram cansados. Quem é o sujeito? Os lavradores. Quem é o meu predicado? Retornaram cansados. Vamos lá. Retornaram é um verbo de ligação? Não. É um verbo significativo, né? Então, nesse caso aqui, ele vai ser um núcleo. Mas, professora, cansados também está se referindo ao sujeito e é um predicativo. Então, nós teremos aqui dois núcleos. Então, olha só. Aqui eu terei um núcleo do nome e aqui eu terei um núcleo do verbo. Esse aqui vai ser o meu predicativo do sujeito. Por que é meu predicativo do sujeito? Porque ele está mantendo uma relação direta com o sujeito. Tá? Então, aqui eu tenho um predicado verbo nominal. Para ter um predicado verbo nominal, eu tenho que ter um verbo significativo mais o predicativo, ok? Aí eu tenho lá, eles estavam cansados. Sujeito, eles. Predicado, estavam cansados. Estavam cansados. E aí? Aqui eu não vou ter, eu tenho aqui uma outra construção. Será que eu posso dizer que é um predicado verbo nominal? Não, porque aí ele é um predicado nominal. Estavam é um verbo de ligação. E cansados é um predicativo, então aqui eu não tenho um predicado verbo nominal. Nesse caso, não, tá? Nesse caso, eu não tenho. A gente tem que analisar. Quando você tiver um predicativo e verbo de ligação, é predicado nominal. Os boias frias voltaram tarde para casa, cansados. Sujeito, os boias frias. Meu verbo, voltaram. Tarde para casa. Voltaram como? Cansados. Então, aqui eu tenho um núcleo que é verbal e eu tenho aqui um núcleo que é do predicativo do sujeito, que é um núcleo nominal. Então, aqui nesse caso, eu tenho um predicado verbo nominal. Predicativo do objeto. Lá no predicado verbo nominal, você tem o predicativo do objeto e o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito eu já falei para vocês, né? Que ele tem uma relação com o sujeito. E o predicativo do objeto? Vai ter relação com o objeto. Entendeu? Vamos ver aqui. Ó, o rapaz julgava o animal sincero. Sujeito, o rapaz. Né? Aí eu tenho julgava o amigo sincero e falei animal. Julgava o amigo sincero, perdão. Aí eu tenho julgava meu verbo, meu núcleo, o amigo sincero. Então aqui, ó, eu tenho predicativo. Então eu tenho aqui um predicado
verbo nominal, tá? Eu tenho um predicado e verbo nominal, eu tenho dois núcleos. Só que agora eu quero saber se esse sincero aqui é um predicativo do sujeito ou do objeto. O rapaz julgava o amigo sincero. Quem era sincero? O rapaz ou o amigo? O amigo, porque o rapaz estava julgando o amigo. Então, olha só. Aqui eu tenho o sujeito ou objeto? Não, aqui eu tenho o objeto. Julgava quem? O quê? O amigo. Então, aqui, ó, objeto direto. Então, predicativo do objeto está relacionado ao objeto direto. Vamos ver a próxima. Meu filho achou a calça suja. Sujeito, meu filho. Núcleo, achou e suja. Aí eu tenho quem é o meu objeto. Aí vamos lá, predicativo do objeto. Eu tenho aqui calça, calça é o meu objeto. Achou o quê? Achou o quê? A calça. Então isso aqui é o meu objeto, que é um objeto direto. Suja, suja está fazendo uma relação, está caracterizando como a calça estava. Então é predicativo do objeto. Chamei-lhe de preguiçoso. Chamei-lhe de preguiçoso, chamei ele, só que eu não posso botar ele, né? Então eu vou botar um pronome oblíquo. Então olha só, aqui nós temos uma oração que a gente tem uma oração sem sujeito, um sujeito oculto. Então, nesse caso aqui, vai acontecer isso, ó. Chamei-lhe, ele, né? Preguiçoso. O preguiçoso vai ser o meu predicativo do objeto. Ele está caracterizando quem é que era preguiçoso. Não sou eu, é o outro, é o ele, entendeu? Então aqui nós temos, ó, o verbo significativo mais o predicativo do objeto. Então o predicativo do objeto, ele vai caracterizar o objeto. Então eu preciso localizar o verbo, preciso localizar o objeto para achar o predicativo, ok? Do objeto. Vamos lá, o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, aí eu tenho os lavradores retornaram cansados. Ó, sujeito, os lavradores, né? Retornaram cansados é o meu predicado, e aí eu vou dizer predicado verbo nominal, porque eu tenho, ó, eu tenho um verbo significativo mais um predicativo. Esse aqui é um predicativo do sujeito, porque quem estava cansado está lá no sujeito, que são os lavradores, tá? Então aqui eu vou ter um predicado verbo nominal. Tenho aqui dois núcleos. Os alunos fizeram a prova tranquilos. Olha só o que aconteceu aqui. Sujeito aluno está no plural, né? Está no plural. Os alunos, né? A prova tranquilos. Aí você fala assim, gente, mas tranquilos tem alguma coisa a ver com a prova? Não. Tranquilos tem a ver com o sujeito, com a caracterização. Como é que os alunos estavam? Eles estavam tranquilos. Então, aqui eu vou ter um predicado verbo nominal e esse aqui, ó, tranquilos, é o meu predicativo do sujeito, tá? Como exercício, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar no caderno, vocês vão responder isso no caderno. Leia as orações a seguir. Então, vamos ler as orações. Acho você inteligente. Ó, aí eu tenho aqui, ó, nesse caso, é um sujeito oculto. Isso tudo aqui eu vou chamar de, ó, predicado. Aí o que eu tenho que achar aqui, ó? Núcleo, olha aqui o núcleo. Aí eu tenho, acho você inteligente, ó, inteligente. Aí eu tenho que saber, inteligente está se relacionando com o sujeito que não aparece ou está se relacionando com o objeto? Aí isso que você tem que saber. Se ele estiver se relacionando com o objeto, ele vai ser um predicativo do objeto. Aí eu tenho a outra. Encontrei-o
chateado no pátio da escola. Então, a gente sabe que a gente tem ali um predicado verbo nominal. Olha os núcleos. Encontrei e chateado. Encontrei é um verbo significativo, transitivo, e chateado é o meu predicativo. O que eu tenho que saber agora é se isso aqui é um predicativo. Eu estou falando do sujeito ou se eu estou falando do objeto. Encontrei o chateado. Ó, aqui está o meu sujeito. O meu sujeito está aqui, ó. Né? Encontrei o... Quem estava chateado? O sujeito ou o objeto? O objeto. Então, chateado é o meu predicativo do objeto. E aí vocês vão fazer, consideraram o teste muito difícil, vocês vão dizer quem é o meu núcleo, os dois núcleos, né? Muito fácil, quer dizer, perdão, teste muito fácil. E aí você vai dizer se o teste está relacionado ao sujeito ou se está relacionado ao objeto. Julgaram-no inocente em relação ao crime que cometeu. Temos um predicado enorme. Todos eles aqui, ó, tudo isso aqui, ó, é um predicado, tá? Ó, predicado, predicado. Aqui, ó, um predicado enorme. Vai e vai embora, ó, predicado. Aí eu tenho lá, ó, núcleo, núcleo verbal, núcleo nominal, predicativo. Agora eu tenho que saber se julgaram no inocente, está falando do sujeito, que aqui, será que ele aparece ou é uma oração sem sujeito? Um sujeito indeterminado, você vai classificar. Ou se ele está falando desse objeto que aparece aqui. Ok? Aí ele pede assim, letra A. Classifique os verbos das orações quanto à predicação. Classificar o verbo é dizer se ele é verbo transitivo e verbo intransitivo. O transitivo precisa de complemento, o intransitivo não. Aí eu tenho, destaque o objeto direto de cada um dos verbos. Então eu vou destacar o objeto. Já falamos sobre isso, o objeto é o complemento do verbo. Que características esses verbos pedem aos objetos? Aí você vai dizer quais são. Triste, chateado, inteligente, adjetivo. Classifique sintaticamente essas características. Ih, já falei, não posso falar mais nada, tá? Então fica a nossa aula aí. Gostaria que vocês prestassem atenção, tá? E revisassem o conteúdo depois. Qualquer coisa pode falar comigo pelos... Aí qualquer coisa eu quero que vocês, ó, lá no Zap, vai falar comigo. Eu quero saber o que vocês acham, o que vocês têm. Estamos aí conectados.